António Pato Carvalho é um lutador de Mixed Martial Arts, ou MMA, com uma carreira de vasto sucesso em várias ligas profissionais mundiais, como a Shooto e a UFC. Com cinturões negros em Jiu-Jitsu e Shotokan, assim como um cinturão verde em Judo, António sempre demonstrou ser uma força a ter em conta na categoria de Featherweight, com um excelente recorde profissional de 15 vitórias e 6 derrotas. Pato, como é carinhosamente conhecido no mundo deste desporto, aborda como decidiu dar rumo a esta carreira. Eu nasci aqui no Canadá, mas quando fui para Portugal comecei a jogar futebol e para mim foi a minha paixão foi sempre futebol. No meio disso tudo, eu sempre gostei de artes marciais. Gostava de ver filmes de Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, como todas as crianças, tinha aqueles heróis de artes marciais. A primeira vez que treinei em artes marciais, especialmente em Jiu-Jitsu e Judo, não sei, aquela paixão que eu sempre queria ter por qualquer coisa, uma coisa que aconteceu logo quando comecei a treinar. E eu disse, eu pensei que iria fazer isto para o resto da minha vida, não sei como, mas era uma coisa que eu queria fazer e felizmente para mim eu dediquei-me às artes marciais e consegui chegar a um nível bastante bom até. António confessa como os seus pais reagiram à sua decisão de seguir uma carreira neste desporto e como o seu apoio foi crucial para todo o sucesso que conquistou. Eu fiz tudo para ter essa vida. Para mim, mesmo aquilo que eu fiz no colégio não me interessava, era só artes marciais, só artes marciais que eu queria treinar. E quando os meus pais viram aquela dedicação que eu tive para o desporto, eles, apoiaram-me e deixaram-me ir. Pato Carvalho orgulha-se em ser um lutador diversificado e completo, sendo especialista em várias modalidades e possuindo diversas armas no seu arsenal. O lutador aborda a sua filosofia e o que o inspira a nunca parar de aprender. Para mim nunca foi só jiu-jitsu, judo, para mim foi tudo, boxe, kickboxing, karaté. Quando comecei a treinar eu queria aprender tudo. Felizmente eu tive essas oportunidades de treinar com muitas pessoas, campeões de modalidades diferentes. E eu consegui pegar de técnicas de tudo. Naquele tempo, as pessoas eram só de jiu-jitsu ou de kickbox. Eu já tinha uma base quase em tudo. Fazia wrestling, fazia jiu-jitsu, fazia judo, conseguia utilizar boxe e kickboxing e taekwondo, tudo. Eu fazia tudo sempre, logo desde o princípio. António revela as emoções que sente antes do início de um combate, quando ouve o seu nome ser chamado e percorre a longa caminhada para o ringue, sorreado de milhares de fãs eufóricos. Sempre tive medo, é uma luta, claro, mas ao mesmo tempo o medo e a ansiedade nunca parava para eu fazer aquilo que eu queria fazer. A ansiedade, antes da luta havia sempre muita, mas quando entrei lá e começava a lutar, já não tinha aquela ansiedade, porque era uma coisa que eu fazia sempre na academia, com os meus colegas. Era o que eu fazia sempre, todos os dias, e já não... Pronto, era uma coisa que eu sabia bem, e era fácil. Fácil num senso de que as técnicas saíam sempre, conseguia fazer aquilo que eu queria fazer. Às vezes perdia as lutas, claro, não é isso, é sempre assim. O lutador revela a origem de Pato, o seu apelido, que sempre carregou ao longo da sua carreira. Eu tinha um professor de judo. Naquele tempo eu treinava em judo e jiu-jitsu, e Brazilian Jiu-Jitsu, de jiu-jitsu brasileiro. E ele não gostava muito que eu treinasse ou fazia o cross-training, como eles diziam naquele tempo, com outras pessoas. E um dia estava na academia dele, com os meus colegas do jiu-jitsu a treinar, e ele disse-me, olha, isto é uma expressão em inglês, eu vou tentar traduzir em português, não sei se vai ser a mesma coisa, mas ele disse, olha, sabes, tu estás a nadar com os patos em vez de voar com as águias. E eu olhei assim para ele e disse, então estás a dizer que os meus colegas são os patos e tu és a águia? Eu disse, olha, com essa mentalidade eu preferia ser um pato do que uma águia. E os meus colegas ouviram-me a dizer isso para esse professor e depois eles, era duck em inglês, mas eles disseram, não, em português é pato, pato, tu és o pato. Eu fiquei com aquela alcunha de pato.
Pato Carvalho deixa vários conselhos à nova geração que procura seguir uma carreira profissional neste desporto, incluindo alguns dos sacrifícios necessários para atingir o sucesso. É sempre importante ter uma paixão para as artes marciais primeiro e não pensar não só no dinheiro e na fama. E é importante também saber que há muitas lesões neste desporto, especialmente cerebrais. Outra coisa que eu iria dizer a uma pessoa que quer entrar neste desporto também é para ter uma segunda carreira, ao fim e ao cabo. Tinha 19, 20 anos, não pensava nisso. Eu só via a luta seguinte, sempre, e nunca, para mim, não havia nada depois desse tempo. E nunca pensei nisso, nunca pensei numa vida com uma família, com os meus amigos, com aquilo que eu faria depois de lutar. Nunca pensei nisso e depois quando cheguei a esse ponto foi um choque muito grande para mim e foi difícil. Esperamos poder ver António Pato Carvalho regressar um dia aos ringues, demonstrando toda a sua técnica e talento e continuando a ser um exemplo de modestia, sacrifício e disciplina para todos os que formam ou sonham formar o mundo da MMA.